Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueça de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito. Mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Quando Martins retornou ao escritório, encontrou Augusto e Virgílio exatamente onde os havia deixado. Ambos rígidos, porém inquietos como dois homens sentados sobre brasa. A luz âmbar da luminária criava sombras alongadas nas paredes de madeira escura, conferindo ao ambiente um ar de câmara de confidências, opressivo, denso e carregado de tensão. Virgílio foi o primeiro a romper o silêncio. Ele descruzou os braços, inclinou-se sobre os joelhos e perguntou num tom grave, impregnado de incredulidade: "Essa história de trabalhar para um delegado federal é séria?" Augusto, que caminhava de um lado para o outro como alguém tentando organizar pensamentos tumultuados, aproveitou para intervir. "Pois é, Martin. Essa é nova até para mim." Martins não respondeu de imediato. Retirou o paletó com gestos pausados, como quem remove camadas de um segredo antigo. Em seguida tirou a Glock da cintura e a colocou sobre a mesa. O som metálico ecoou pelo ambiente, arrancando um sobressalto silencioso dos dois homens. Depois afrouxou a gravata e se acomodou na cadeira atrás da escrivaninha, reassumindo de forma natural a postura de comando que parecia fazer parte de sua espinha dorsal. Ele os encarou com um olhar firme, sem brechas ou hesitações. "Vou explicar, mas essa conversa morre aqui." Sua voz saiu baixa, cortante e definitiva. "Não se toca mais nesse assunto, entenderam?" Os dois assentiram, quase sincronizados. Martins respirou fundo, passou a mão pelo rosto, como quem recolhe coragem, e começou a destrancar o passado que por tantos anos manteve trancado. "Eu concluí o direito. E quando você foi para os Estados Unidos, depois da nossa briga, Augusto, consegui uma vaga como assessor jurídico de um juiz, um homem íntegro, meticuloso, extremamente exigente. Ele aprovou meu trabalho e me manteve por perto. 5 anos depois, ele prestou concurso, entrou para a Polícia Federal e virou delegado. Foi então que me chamou para auxiliá-lo de forma sigilosa." Augusto ergueu as sobrancelhas, Virgílio franziu ainda mais o senho, absorvendo tudo. Martins prosseguiu, agora com a objetividade precisa de quem relata fatos e não hipóteses. "Mais tarde ele insistiu para que eu também prestasse concurso. Eu passei, mas não quis seguir carreira. Minha empresa já estava crescendo e eu não pretendia abrir mão dela. Mesmo assim, continuamos trabalhando juntos. Tornei-me uma espécie de colaborador externo, alguém que coleta informações, analisa ambientes e se infiltra socialmente sem levantar suspeita." Entrelaçou os dedos sobre a mesa, seu tom calmo, porém implacável. "Minha empresa virou uma cobertura perfeita para operações de inteligência." Virgílio respirou fundo, claramente impressionado, e Martins continuou: "Quando alguém, uma organização ou um grupo precisa ser investigado em qualquer lugar do país, eu me estabeleço na região, invisto, crio vínculos, observo e descubro o que preciso descobrir. Quando reúno informações suficientes, concluo o projeto e saio da cidade. Semanas depois, a Polícia Federal chega e faz o trabalho dela. É limpo, eficiente e funciona há anos." Um silêncio pesado se instalou, tão opressor que parecia comprimir o ar.
Desde que trabalhamos juntos, quando ele ainda era juiz, não perdemos um caso sequer. Ele tomou fôlego olhando para a arma sobre a mesa. Ele é eficiente no que faz e eu sou no que faço. E por isso minha empresa é praticamente toda virtual. Meus projetos concluídos são o que dão forma física ao negócio e o que me mantém livre para agir. Virgílio finalmente encontrou espaço para verbalizar o que martelava em sua mente. Então você não veio a Paraty por acaso. Martins se levantou, caminhou até o aparador e serviu-se de uísque. Observou o líquido âmbar deslizar até preencher metade do copo, antes de beber um gole lento. Eu não vim a Paraty a serviço. Sua voz saiu mais baixa, tingida de honestidade. Estava mexendo em documentos antigos quando encontrei uma foto desta casa. Senti vontade de voltar, de cuidar do único pedaço da minha família que ainda existe. Me estabeleci aqui, e depois que conheci Rafaela, decidi que ficaria. Augusto e Virgílio trocaram um breve olhar, surpresos pela sinceridade inesperada. Martins concluiu, agora com uma sombra de preocupação no timbre. Meu chefe sabe onde estou, e não me incomoda a menos que seja necessário. Mas, depois da investigação imprudente do secretário, é questão de tempo até que ele me ligue. Ele apontou para a porta, o olhar duro outra vez. Espero ter respondido suas perguntas. Quando saírem por aquela porta, isso tudo deixa de existir. Augusto concordou com um aceno firme. Virgílio inclinou a cabeça num gesto silencioso de entendimento. Ambos se levantaram. Ao alcançar a porta, Virgílio parou, virou-se devagar e deixou escapar um sorriso enviesado, uma mistura de sarcasmo e ameaça velada. Confesso que cheguei até a sentir pena do Bernardo. O idiota arrogante não faz ideia do tamanho do lobo que cutucou com uma vara curta. Augusto soltou um riso abafado. Martins apenas ergueu uma sobrancelha sem responder. Os dois saíram, fechando a porta atrás de si, e o escritório mergulhou novamente no silêncio, deixando Martins sozinho com o copo pela metade, a arma sobre a mesa e o peso da decisão que se acumulava como nuvens escuras prestes a desabar. Ele recostou na cadeira, deixando o corpo afundar no encosto, enquanto movia o copo de uísque em círculos. O líquido âmbar girava devagar, refletindo a luz suave do abajur e criando brilhos que serpenteavam como pequenos incêndios dentro do cristal. Seus olhos acompanhavam aquele movimento lento e estável, tentando encontrar ali algum ponto de sossego para a mente exausta. O escritório ao redor parecia respirar com ele. As paredes escuras, o cheiro amadeirado dos móveis antigos e o silêncio pesado que dominava o ambiente criavam uma sensação quase claustrofóbica, como se tudo ali estivesse à espera da próxima decisão que ele seria forçado a tomar. Com um suspiro longo, ele colocou o copo sobre a mesa, meteu a mão no bolso e pegou seu chaveiro. Entre várias chaves comuns, separou uma pequena e prateada, com um desgaste quase imperceptível. Introduziu-a na fechadura discreta de uma das gavetas e a destrancou. Lá dentro havia uma pasta de documentos e, repousando sobre ela, um celular preto, simples e sem qualquer identificação. Ele o pegou. A tela acendeu imediatamente, revelando uma única mensagem: "Me ligue assim que puder." Martins passou a mão pelo rosto, o músculo de sua mandíbula se contraiu por reflexo, como se já soubesse o peso daquela conversa antes mesmo de começá-la. Fechou a gaveta, trancou-a novamente e se levantou, pegando o paletó e a arma. O escritório ficou para trás enquanto ele caminhava pelo corredor silencioso até seu quarto. Entrou, trancou a porta e seguiu diretamente para o closet. Fechou-se lá dentro, rodeado pelo cheiro de couro, tecido e madeira encerada. A pequena luz do teto iluminava apenas o suficiente para criar um ambiente íntimo, isolado, perfeito para conversas que não podiam ecoar. Sentou-se no banco acolchoado, respirou fundo e discou o número que sabia de cor, o único salvo naquele aparelho.
2 toques depois, a voz familiar surgiu firme e discreta. Bonerges, espere um minuto e já nos falamos. Martins ouviu barulhos do outro lado da linha, o arrastar de uma cadeira, passos apressados, o clique de uma porta sendo fechada e trancada. Depois a voz retornou, agora mais reservada. Fui notificado de uma investigação sobre você feita pelo secretário de segurança aí de Paraty. Você está com algum problema, Bonerges? Enquanto respondia, Martins inclinou-se para desamarrar os sapatos, sentindo a tensão acumulada pulsar nos ombros. Não estou com problema, mas a situação é delicada. Do outro lado, ele ouviu a cadeira ranger. Era um sinal de que Franco Bragança havia parado tudo para ouvi-lo com atenção. A pergunta veio logo depois. Delicada quanto? Martins respirou fundo e começou a explicar o caso de Dominique. Enquanto expunha os fatos, sons começaram a se infiltrar na ligação e se tornaram insuportavelmente nítidos. Teclas sendo pressionadas rapidamente, cliques sucessivos do mouse, folhas sendo puxadas, arrastadas e reorganizadas. Martins apertou os olhos, sentindo um incômodo agudo percorrer os tímpanos. Aquilo não fazia sentido. O barulho parecia alto demais, detalhado demais, agressivo demais. Seu coração apertou dentro do peito. Por fim, perdeu a paciência. Dá para parar, por favor, com isso? Disse, tentando controlar o tom sem sucesso. Só me escute. Depois você faz suas pesquisas, cruza dados, faz o que quiser, mas pare com esse barulho. O silêncio do outro lado foi imediato, quase abrupto. Então a voz de Franco retornou, agora levemente surpresa. Você está bem, Martins? Porque isso foi estranho. Sabe que meu teclado não faz barulho, tampouco o mouse. Talvez alguns cliques, mas seria impossível isso te irritar, porque é quase inaudível. Quanto aos papéis, isso é ainda mais estranho. Há uma reunião na sala ao lado. Eu saí apenas para lhe atender, mas estou sozinho no escritório. Martins congelou. O ar pareceu rarefeito. Ele não conseguia explicar a si mesmo o que acabara de acontecer. Sua audição estava sensível demais, parecia demais, quase sobre-humana. O coração acelerou num ritmo desigual, como se algo dentro dele batesse fora do compasso. Engoliu em seco, lutando para manter a calma. Me desculpe, Franco. Estou aborrecido com essa situação do secretário me investigar. Tudo está me irritando. Me perdoe por perder a linha. Franco permaneceu alguns segundos em silêncio, avaliando cuidadosamente as palavras. Ele conhecia Martins há anos e jamais o vira agir assim. Na verdade, nunca. Ao falar novamente, sua voz veio ponderada. Martins, vá descansar. Você deve ter tido um dia cheio. Amanhã, assim que estiver livre, entre em contato comigo. Sei que esse traficante está sob sua proteção e respeito isso. Mas temos que conversar sobre ele. A ligação foi encerrada. Franco, então, abriu no computador a conversa de mensagem entre Dominique e Bernardo, um arquivo que ele já monitorava por interesse próprio. Martins era seu braço direito, e mesmo sem ele saber, começou a fazer a própria investigação pessoal sobre as pessoas importantes de Paraty, por pura precaução. Ainda mais depois de saber que seu homem de confiança iria se estabelecer ali, permanentemente. A conversa sobre lobisomens, a estranha hostilidade de Bernardo com Martins e seu envolvimento com Dominique haviam despertado em Franco uma curiosidade profissional imediata, ainda mais considerando que o próprio Martins havia sido acusado de ser um lobisomem. Sozinho no closet, com o celular apagado na mão e a respiração tensa, Martins sentiu pela primeira vez que algo nele estava mudando de forma que já não sabia controlar. Franco Bragança recostou-se na cadeira, deixando o corpo afundar no estofado, enquanto o brilho pálido do monitor iluminava metade de seu rosto. O escritório onde estava era silencioso,
interrompido apenas pelo som distante de vozes abafadas vinda da sala de conferência ao lado. A mesa estava tomada por pastas abertas, canecas esquecidas e pequenos post-its com datas e nomes riscados. A luz fria do teto reforçava um ambiente tenso, quase clínico. Ele abriu um novo arquivo no notebook. Imagens fortes preencheram a tela. Fotografias de legista, corpos dilacerados, laudos mal preenchidos de Paraty. A causa oficial: ataque de animal selvagem. A justificativa repetida em cada documento: onça pintada. Franco apertou os lábios. Aquilo não fazia o menor sentido. Uma onça em um bairro residencial matando um pai de família e seu filho e deixando a mãe e a filha vivas, enfrentando homens armados sem levar um único disparo fatal. Depois, semanas mais tarde, um grupo de 50 homens, todos em trajes táticos, massacrados na mata a ponto de serem descritos como despedaçados. E novamente a culpa recai sobre uma onça que, convenientemente, não devora ninguém. As incoerências eram tão gritantes que beiravam o insulto. Franco deslizou os dedos sobre o touchpad, abrindo outro arquivo dos que ele havia pedido a um amigo da ABIN para investigar. Fizera isso assim que soube que Martins iria fixar residência em Paraty. Como seu colaborador, Martins não tinha um suporte de segurança caso sofresse alguma retaliação por algum desafeto que tenha descoberto sua ligação com ele. O mínimo que podia fazer, além de manter sigilo sobre sua identidade, era ter certeza que Paraty estaria segura para ele. O arquivo mostrava que 30 anos atrás, Paraty havia registrado mortes semelhantes. Mesmas regiões, mesmas marcas, mesma justificativa ridícula do legista. Um advogado estraçalhado décadas atrás. 5 anos depois, um massacre de traficantes. E logo após aquilo, Dominique surge como o novo dom do tráfico, assumindo domínio sobre todas as bocas e rotas comerciais, como se tivesse herdado um território devidamente limpo. E limpo por algo que ninguém ousava mencionar. Agora com os corpos mais recentes, homens de Dominique mortos tanto nas laranjeiras quanto na mata. O padrão se repetia com uma precisão quase matemática. Mas desta vez havia algo diferente. Franco abriu a última pasta. Fotos, capturas de tela, arquivos de vídeo. Em uma das gravações, apesar da imagem trêmula e da escuridão, via-se claramente uma criatura de aparência lupina, mais de 2 metros de altura, avançando sobre homens armados com brutalidade selvagem. Os tiros disparados contra ele perfuravam a carne, mas não surtiam efeito suficiente para detê-la. O monstro avançava como se fosse feito de aço vivo. Franco aproximou o rosto da tela, apertando os olhos. Provas reais. Provas irrefutáveis. A criatura que o legista insistia em chamar de onça pintada era, na verdade, um lobisomem em plena fúria. E aquele vídeo era legítimo. Franco havia verificado, analisado, cruzado informações, checado quadro por quadro. Nada de montagem, nada de edição grosseira, nada de truques baratos. E como se não bastasse, o homem que por anos fora seu braço direito estava sendo acusado de ser exatamente essa criatura. Martins Bonerges. Franco passou a mão pelo rosto, exausto, perplexo e assustado por uma linha de pensamentos que meses atrás chamaria de loucura. Ele deixou escapar um suspiro longo, tenso, quase resignado. Ah, Martins, meu caro amigo, meses atrás eu estaria chamando essas pessoas de loucas. Mas esse detalhe de você conseguir ouvir o barulho da sala ao lado, mesmo com as portas fechadas, muda tudo. Um leve toque na porta o arrancou de seus pensamentos. Franco imediatamente fechou o notebook, deslizando-o para o lado com descrição. Levantou-se, ajeitou a postura e caminhou de volta à sala de conferência onde a reunião o aguardava. Mas enquanto retornava ao ambiente iluminado e repleto de vozes,
Uma única figura permanecia ocupando seu pensamento inteiro, de forma quase obsessiva: Martins Bonerges. Paraty despertou sob um céu ainda pálido enquanto o sol mal tocava o topo das montanhas. Às 4h45, antes que a cidade abrisse os olhos, o secretário de Segurança, Orlando Quintela, entrou no prédio do Ministério Público Estadual com passos duros e expressão carregada. Foi ali, na sala fria do plantão, que as acusações formais contra Bernardo Manuel Alcântara foram protocoladas. Com base nas provas reunidas por Martins Bonerges, o promotor plantonista avaliou uma série de crimes: difamação, apropriação indébita, perseguição, tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, e rapidamente determinou medidas cautelares urgentes. Às 7h02, o juiz plantonista autorizou o bloqueio integral dos bens de Bernardo Manuel Alcântara. Às 7h15, quando os bancos receberam a ordem judicial, o impacto começou a se espalhar de forma silenciosa e devastadora. Todas as contas, cartões, investimentos, imóveis e veículos de Bernardo foram travados, inclusive sua principal fonte de renda legal. O Alambique Alcântara, sua empresa mais vistosa, tradicional e lucrativa, teve seus ativos congelados desde contas empresariais até pagamentos programados. Às 7h33, ao tentar pedir o café da manhã por um aplicativo de comida, Bernardo Manuel Alcântara sentiu o primeiro golpe: cartões negados, acesso ao aplicativo bancário bloqueado. Em poucos minutos, o Alambique Alcântara também passou a ter suas operações financeiras paralisadas. Pagamentos de fornecedores retornavam com erros, emissões de notas eram suspensas, transferências internas não eram concluídas. Por volta das 9h, a cidade já murmurava sobre a queda repentina do empresário. Às 9h30 chegava a confirmação definitiva: Bernardo Manuel Alcântara estava oficialmente na mira da justiça, e tudo o que construíra começava a ruir com uma velocidade implacável. Nos corredores do tribunal, alguém sempre fala demais, e o burburinho cresceu. As mensagens começaram a ser compartilhadas pelo aplicativo de bate-papo e as especulações se espalharam. Por volta das 10h, Paraty já murmurava: ouvi dizer que o Bernardo foi denunciado. Bloquearam tudo dele logo cedo. Dizem que tem polícia envolvida. Os boatos cresciam como fogo em capim seco. Quando finalmente recebeu uma ligação de alguém de confiança confirmando tudo: acusações, processos, bloqueio, investigação do Ministério Público, Bernardo percebeu a verdade. Martins Bonerges tinha puxado o tapete dele com força e precisão cirúrgica, e ainda nem tinha começado a guerra jurídica de verdade. Já passava um pouco das 10 da manhã, quando o sol começou a bater com força no pátio de calçamento irregular da garagem. O cheiro de sabão automotivo, misturado à maresia típica de Paraty, criava uma névoa úmida no ar. Luciano, com a calça arregaçada e tênis encharcados, esfregava o capô do carro enquanto assobiava distraído, até o celular vibrar no bolso traseiro. Ele secou a mão rapidamente na camiseta e desbloqueou a tela. Bastou ler as primeiras linhas para o sangue sumir de seu rosto. A mandíbula se travou, os dedos tremeram. Era como se o chão tivesse se afastado dos pés dele. Edmar, que enxaguava as rodas do carro com a mangueira, notou a mudança instantânea. Que cara é essa? O que aconteceu? Perguntou, franzindo o senho. Luciano, ainda atordoado, apenas estendeu o celular. Edmar secou a mão na bermuda, pegou o aparelho e leu a mensagem com atenção. Quando terminou, seu semblante se fechou por completo. Agora as coisas vão esquentar de verdade, murmurou, devolvendo o celular e encarando o horizonte como quem prevê uma tormenta. A notícia se espalhou como fogo levado pelo vento. Os empresários que ainda se faziam de aliados de Bernardo Manuel Alcântara romperam qualquer laço.
Ligações ignoradas, compromissos desmarcados, mensagens visualizadas e não respondidas. A queda era pública, brutal e inevitável. No gabinete climatizado da prefeitura, o ar parecia mais denso. O prefeito Adriano Sampaio segurava o celular com a mão trêmula enquanto lia pela terceira vez a documentação enviada por Orlando Quintela. Os olhos se arregalaram e o corpo ficou rígido. Áurea, que percebera a mudança na hora, o segurou pelo antebraço. — O que foi, Adriano? Que cara é essa? Ele levantou o olhar, a pele mais pálida do que ela jamais tinha visto. O Martins acusou Bernardo formalmente com várias acusações, inclusive tentativa de assassinato. Respirou fundo, sentindo o peso da revelação. O Bernardo encomendou a morte de Martins. Áurea levou a mão à boca estarrecida. — Eu sempre lhe disse que aquele homem não prestava. Sussurrou, a voz carregada de choque e repulsa. Mas desta vez ele mexeu com a pessoa errada. Na casa do pai, Dominique andava de um lado para o outro como uma fera presa. A repercussão das notícias espalhava-se pela cidade com uma velocidade assustadora. Cada nova mensagem que recebia só confirmava que o nome de seu pai estava no olho do furacão. Ele já tinha tomado sua decisão antes do amanhecer. Pegou o telefone e ligou para seu homem de confiança, transmitindo a ordem com frieza calculada. Caiam fora. Agora é cada um por si. A partir de hoje, ninguém mais fica na cidade. A boca que dominava a cidade por anos se dissolveu silenciosamente durante a madrugada. Quando o sol nasceu, não havia vestígio de ninguém, nem carros, nem motos, nem olheiros, nem soldados. O esqueleto do que antes fora um império havia evaporado. A mais de 1000 quilômetros dali, em Brasília, o delegado federal Franco Bragança chegou ao apartamento exausto, ainda com o terno amarrotado e o cansaço pesando nos ombros. Passara a noite inteira em uma conferência interminável, e tudo o que queria era um banho e silêncio. Saiu do chuveiro com o cabelo pingando e foi até o criado-mudo quando ouviu o celular vibrar sem parar. Pegou o aparelho, várias mensagens, alertas, PDFs, imagens, uma enxurrada de notificações sobre a bomba que havia explodido em Paraty. Seu amigo da ABIN havia anexado uma cópia integral do processo movido por Martins Bonerges contra Bernardo Manuel Alcântara, incluindo as provas. Franco vestiu apenas uma calça de moletom, se sentou à escrivania e abriu o notebook. O rosto dele perdeu a expressão cansada, substituída por algo mais analítico e mais atento. Você deve estar bem zangado, Martins, para se importar com alguém tão pequeno como esse empresário, murmurou clicando no arquivo. Enquanto isso, em Paraty, a casa inteira estava desperta, menos Martins. O clima dentro da residência era tenso como elástico prestes a arrebentar. Augusto batera esporadicamente na porta do quarto dele desde cedo tentando acordá-lo. Mas nada. A porta permanecia trancada e nenhuma resposta. Rafaela andava inquieta pela sala, incapaz de se concentrar no jardim que costumava lhe trazer paz. Podia sentir o nervosismo na voz do pai, o desconforto de Augusto, a ansiedade quase palpável de Luzia. Martins nunca dormia assim, nunca demorava a sair do quarto. Do lado de fora, encostados no muro alto da mansão, Honorato e Virgílio observavam a cidade ao longe. A brisa carregava murmúrios distantes como se a própria Paraty comentasse a queda de Bernardo. Ambos sabiam uma verdade simples. Um homem como Bernardo Manuel Alcântara, orgulhoso, violento e cheio de inimigos, devia estar se contorcendo agora que fora encurralado, e justamente por alguém maior, mais frio e mais preparado do que ele.